Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou Paulo Ramos. Vamos apresentar mais um estudo do Espiritismo no livro Espiritismo em sua expressão mais simples, no resumo do ensinamento dos Espíritos. No item 10, Kardec nos diz: os espíritos encarnados constituem a humanidade que não está circunscrita à Terra, mas que povoa todos os mundos disseminados pelo espaço. Bem disse Jesus no seu Evangelho, naquele instante em que ele afirmou: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então está aí os Espíritos confirmando esse ensino do nosso Mestre e que a humanidade não está circunscrita somente à Terra, mas está em todo o universo. No item 11, Kardec nos diz: a alma do homem é um espírito encarnado. Para auxiliá-lo no cumprimento de sua tarefa, Deus lhe deu como auxiliares os animais, que lhes são submissos à sua inteligência e caráter, são proporcionais às suas necessidades. Então temos aí os animais, os cavalos, os rebanhos, uma série de animais que contribuíram bastante até no passado e ainda contribuem hoje para o sustento, para auxiliar o homem no seu progresso. Mas ainda diz Allan Kardec, no item 12, o aperfeiçoamento do espírito é o fruto do seu próprio trabalho, não podendo em uma única existência corpórea adquirir todas as qualidades morais e intelectuais que devem conduzi-lo ao objetivo. O objetivo é a perfeição, é a pureza espiritual. Ele aí chega por uma sucessão de existências, dando em cada uma delas alguns passos no caminho do progresso, alguns passos adiante no caminho do progresso. No item 13, Kardec nos diz: em cada existência corpórea, o espírito deve cumprir uma missão proporcional ao seu desenvolvimento. Quanto mais ela for rude e laboriosa, maior seu mérito em cumpri-la. Cada existência é, assim, uma prova que o aproxima do alvo, mais uma vez, da sua perfeição. O número de suas existências é indeterminado. Depende da vontade do espírito de abreviá-las trabalhando ativamente em seu aperfeiçoamento moral, assim como depende da vontade do operário, que tem de realizar um trabalho abreviar o número de dias para sua execução. Então Kardec aí faz uma analogia entre o operário e entre a missão que o espírito tem nas suas encarnações. Quanto mais ele se empregar nas suas atividades, no seu desenvolvimento, do seu trabalho, das suas ações, dos seus estudos, ele progride mais rapidamente. É como o operário que realiza o seu trabalho, abreviando assim os dias da execução desse serviço. No item 14, nos diz Kardec que quando uma existência foi mal empregada, não aproveitou o espírito, deve recomeçá-la em condições mais ou menos penosas, em razão da sua negligência e da sua má vontade. Assim é que na vida podemos ser obrigados a fazer no dia seguinte o que não fazemos no anterior, o que não fizemos no anterior, ou refazer o mal, o que fizemos de mal. Então, mais uma analogia de Kardec. Fizemos mal um trabalho, temos que recomeçar. Às vezes, com um custo maior, fica mais penoso para o bolso, Então, o espírito também tem que realizar e recomeçar o trabalho mal empregado, por não ter aproveitado naquela encarnação o desenvolvimento da sua missão. Então, ele volta em condições mais ou menos penosas, porque é lei de Deus que todos os espíritos têm a necessidade de progredir. Então ele poderá voltar numa outra existência em condições mais difíceis.
No item 15, Kardec nos diz: a vida espiritual é a vida normal do espírito. Ela é eterna. A vida corpórea é transitória e passageira. É apenas um instante na eternidade. E lá na Revista Espírita, temos no texto algumas refutações. Allan Kardec, na Revista Espírita de junho de 1863, nos diz o seguinte, abre aspas, a vida espiritual é a vida normal do espírito, que as existências corpóreas não são senão pontos na vida espírita, fecha aspas. Ou seja, a nossa vida sendo normal no mundo espiritual e eterna, quando reencarnamos em alguns mundos, significa, para todos nós, pontos nesses momentos da nossa vida. Ou seja, são instantes que nós permanecemos nesses mundos, trabalhando pelo nosso progresso moral e pelo nosso progresso intelectual. Então está aí duas observações, uma no livro Espiritismo em sua expressão mais simples e na Revista Espírita de junho de 1863. No item 16, Kardec nos diz, no intervalo de suas existências corpóreas, o espírito é errante, não é errado, ele está no mundo espiritual, fora do círculo presente na face da Terra ou em algum mundo. Não por duração determinada. Nesse estado, o espírito é feliz ou infeliz de acordo com o bom ou mau emprego de sua última existência. Ele estuda as causas que apressaram ou retardaram seu desenvolvimento, toma resoluções que tentará pôr em prática na próxima encarnação e escolhe ele mesmo as provas que considera mais adequadas ao seu progresso. Mas algumas vezes ele se engana ou sucumbe, não mantendo como homem as resoluções que tomou como espírito. Então, estão aí uma série de condições que os espíritos podem agir para acelerar o seu progresso. Ele é feliz ou infeliz no mundo espiritual de acordo com o mau uso e emprego da sua última existência. Ele aí passa a estudar as causas que geraram esses males e começa a tomar medidas que vão tentar solucionar esses problemas causados no passado. Então ele escolhe numa próxima encarnação determinadas condições que vão proporcionar a corrigir, melhor dizendo, os erros cometidos no passado. Então ele escolhe as provas mais adequadas para realizar esse reajuste, das suas más ações. Mas algumas vezes ele se engana, toma às vezes resoluções maiores do que ele pode suportar e sucumbe, não mantendo assim as suas resoluções que tomou no mundo espiritual. Então, aí a explicação dada por Allan Kardec e pelos espíritos de como nesses intervalos dessas existências nós elaboramos as nossas encarnações. Aí temos o livro O Céu e o Inferno. Eu aproveito a oportunidade de apresentá-lo aqui a todos vocês. É onde Kardec apresenta a justiça divina segundo o Espiritismo. Então, nesse livro, nós vamos encontrar uma série de orientações para que nós possamos bem compreender, sobretudo na segunda parte, nós temos ali as mensagens trazidas pelos espíritos, espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, eles trazendo os seus depoimentos, espíritos que cometeram suicídio, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, expiações terrestres. Então, nessa obra, nós vamos encontrar uma série de mensagens reunidas por Allan Kardec no estudo da codificação espírita,
mostrando as condições desses espíritos que chegaram no mundo espiritual, passando por dores, né, morais muito grandes, pelos males que eles cometeram na sua última encarnação. Mostra os espíritos felizes que agiram consoante as leis de Deus. Então, Kardec reúne nessa obra, intitulada O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E, na tradução do professor José Herculano Pires e João Teixeira de Paula, da editora LAC, eu considero uma das melhores traduções, Herculano Pires diz que este livro constitui o Código Penal da vida futura. Então, ali, nesse livro está apresentado assim o Código Penal da vida futura. Fez o bem, praticou a caridade, foi honesto, foi justo, o espírito tem todos os méritos das ações que ele cometeu seguindo a lei de Deus. Fez o mal, ele sofre a justiça divina, ou seja, o Código Penal da vida futura. Ele terá as suas aflições morais no mundo espiritual e numa próxima encarnação voltará em condições penosas na vida física, corrigindo os males que fez no passado. Então temos aí essa obra maravilhosa apresentada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno, na tradução do professor José Herculano Pires e de João Teixeira de Paula. Muito bem. Aqui, meus amigos, ficamos por aqui. Obrigado pela sua presença nos nossos estudos. Voltaremos numa próxima oportunidade e deixe o seu like, inscreva-se no canal para receber novos vídeos. Obrigado pela sua presença nos nossos estudos. Muita paz.